Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Bem, então, vamos para o conselho da palavra. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Diz que embora fosse filho, falando de Jesus de Nazaré, e embora fosse filho, pelo que sofreu, aprendeu a obediência. Deus estava lá, mas o véu tinha que ser educado. É como você é um Deus, e você é um tesouro em um vaso de barro, mas você tem que aprender obediência. E você sabe como você aprende obediência? Como dizem por aí, através de situações. E isso dói. Às vezes. Sim, e nos faz sentir muito mal o fato de que tem que ser assim, mas se não há outro meio para você aprender obediência. Porque veja, o próximo versículo diz, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação. Ou seja, quer dizer que teve que ser perfeito, esse véu teve que passar por situações e se aperfeiçoar. Então todos nós, de alguma forma, temos que aprender a obediência. E veja como diz, dando importância a isso, Romanos 5, 1 a 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz, justificados, pois pela fé, o assunto foi resolvido. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há um também, por quem também temos entrada pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos. Veja que, pela fé você já resolveu, você tem paz com Deus, mas há um também. Ou seja, depois que você chega a esse salão, ao lobby, você tem que passar um pouquinho mais adiante e entrar no restaurante. Entrada a esta graça. Agora, assim que você tem entrada à graça, já sabe que vão tomar seu véu e dar-lhe tratamento. O sistema não. Você sabe que o sistema protestante, eles têm paz com Deus. E eles estão convertidos. Mas se é verdade, é uma conversão falsa. Porque não lhes permite acreditar. Sim, há pouco tempo eu estava em uma loja e então uma jovem começou a ministrar-me e me disse, Jesus está com você. Começou a falar comigo. E eu estava com meus cartões ali ouvindo-a. E então perguntei, então você acredita em Jesus? E ela me disse, sim, sem ele não se pode fazer nada. Ah, então, se você acredita em Jesus, aquele que eu conheço. Ah, você conhece o Senhor? Eu disse, bem, se é aquele que eu conheço, imagino que você sabe que o diabo foi destruído, certo? Então não é o mesmo Jesus. Veja que o sistema protestante, eles experimentam uma conversão e param de fumar, param de beber, param de fazer isso, já não falam mal, já não dançam. Um monte de coisas que eles acham que não devem fazer para poder se sentir cristãos. Mas então a maior excelência de ser cristão, que está bem, deixar as coisas mundanas, práticas ruins, o beber em excesso, tudo isso está bem deixar porque você protege seu corpo. Digo, a menos que você tenha autocontrole e sabedoria para saber usar isso. Por quê? Tudo te é lícito, mas nem tudo convém. Mas nós não estamos nessas proibições. Somos cristãos porque acreditamos no que ele fez por nós. Diz que para isso recebemos o Espírito de Deus para saber o que nos foi concedido. Pois então, depois de um tempo, eu falei, olha, o pecado foi tirado. Então havia como uma resistência ali. Então a gente se pergunta,
Mas esses protestantes, esses pentecostais evangélicos, dizem que são cristãos e andam com a Bíblia, mas eles só têm paz com Deus, mas parece que não passaram a comer. Ficaram no lobby do hotel. Um hotel é para você se hospedar e comer no restaurante e fazer atividades. É como uma segunda casa. É temporário. Mas se você ficar no lobby, você está no lobby. Imagino que o recepcionista pensa: por que ele veio? Será que vai ficar aqui ou em um quarto? Porque aí diz que por meio da fé você tem paz com Deus. Isso é fácil. A ideia é ter isso em mente, pelo qual também temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes. A esta graça na qual estamos o quê? Firmes. Por quê? Porque você acreditou no que Jesus Cristo fez na cruz. Agora veja o que diz aí mesmo em Romanos. Olha o versículo 3. E não só isso. Mas também nos gloriamos nas tribulações. Ai, Pai. Ou seja, não é que você diz que isso é temporário. Não, é que você se gloria. Ai, Pai. Haverá uma tribulação ou alguém atribulado por aí com algo? Pois você deve se gloriar, porque enquanto está no forno, não sabe que isso vai operar para o seu bem. Você pensa que seu cabelo está pegando fogo. Dizemos, nos gloriamos nas tribulações. Agora é preciso saber, sabendo que a tribulação produz o quê? Hello, paciência. E muitos de vocês estão dizendo: Senhor, dá-me paciência, mas ele diz: você não sabe o que está pedindo. E a paciência prova, e a prova esperança. E a esperança não envergonha, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Jesus de Nazaré, por possuir carne, teve que ser aperfeiçoado e teve que passar por situações. E o discípulo não é melhor que seu mestre. Se ele, como mestre, sofreu para aprender a obediência, eu imagino que você, como discípulo, sofre também. Mas não deve perder a esperança, pois isso te traz paciência. Isso exercita os sentidos e te capacita para que no futuro nada te afete. Você se torna forte que nada nesta vida te incomoda. E por estar assim, forte e maduro, as doenças passam ao seu lado e dizem: a esse não tocamos. Sim, você se torna firme, há uma segurança, uma temperança. E mais que às vezes você se assusta, os dias passam e nada aconteceu. Não, é que às vezes você se preocupa com a paz que tem sobre si. Verdade? Eu deveria estar tão tranquilo. Mas não estou acostumado a viver tão tranquilo. E então, por estar assim, você dorme melhor. E mesmo dormindo menos, aproveita e relaxa. É que isso é uma ciência que te envolve e te dá uma paz. A imprensa me pergunta: e o que experimentam as pessoas que vão à sua igreja? O que experimentam? Uma paz profunda. Uma paz profunda. Então vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 14, que é o que vai acontecer quando você tem acesso à graça. Por isso também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Ouça, inteligência espiritual.
Você sabe que quando você fala com o sistema por aí e diz, olha, você sabe que há anjos, há uma coberta e você tem um anjo designado para a sua vida. E já conheces os parâmetros de sua habitação. Você diz isso e ele responde, mas do que você está falando? Espera, espera, espera. Você diz, você não conhece os parâmetros da sua habitação, que você não deve entrar na habitação do outro porque há um anjo supervisionando? Do que você está falando? Você não tem exercitado os sentidos? Do que você está falando? Ou seja, você não conhece a cobertura angelical e o serviço angelical? A que igreja você vai? Paulo ouviu que os colossenses sabiam, estavam acreditando. É como nós. Sabemos que há uma igreja pentecostal na esquina. E há uma igreja evangélica, uma batista por lá. E nós sabemos, e o que confessamos? Olha, se pudessem compreender. Quantos têm familiares aqui cristãos? Digo, ou seja, que são do sistema religioso. E olha, são muitos. É verdade que você diz, olha, se pudessem me compreender? Por que é que eles colocam medo se nos escutam? Além disso, às vezes você pensa que está falando com eles, e eles estão como os católicos, você sabe. Santa Maria, embora sejam protestantes, estão repreendendo, repreendendo e repreendendo. E você está falando com eles, pensando que estão te ouvindo. Você entendeu? Sim, sim, sim. Entendeu que o diabo está destruído, certo? Sim, 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 sim. E então está destruído? Sim, sim, está destruído. Ou seja, o diabo já deixou de operar. Não, não, não. O diabo está como um leão rugindo. Mas você não acabou de ler que está destruído? Você sabe que é uma situação. Então, Pablo ora e diz, eu oro para que vocês sejam cheios de conhecimento. A palavra diz, sejam cheios do Espírito. De que Espírito? Pois do conhecimento. Porque não vai te encher com outras coisas. O que você quer? Voar? Porque quando eles dizem, sejam cheios do Espírito, eles pensam que é. Sim. Eles meio que buscam uma experiência dessas carismáticas. Não, sejam cheios do conhecimento, para que sejam enriquecidos em toda sabedoria e inteligência espiritual. Pode ser. Você não vê que às vezes você está dentro, mas é como tímido. Você já viu quando sua família vem te visitar? Que chega alguém tímido? Venha para cá, venha para cá. Não, 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 não. Eu fico aqui, mas venha, entre. Você já viu essas pessoas tímidas? E você quer que essa pessoa se sinta bem. Não, mas venha para cá, com confiança. Não, não, daqui a pouco, mais tarde, porque são tímidos. Pois alguns de vocês são assim. Ou seja, estão aqui, mas com uma timidez. E então, não participam da herança por causa dessa timidez. Veja o que diz o próximo versículo. Vamos continuar. Diz, para que andeis como é digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, levando fruto, em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Fortalecidos com todo o poder, conforme a força da sua glória, para toda paciência e longanimidade. Com alegria dando graças ao Pai, que nos fez aptos para quê? Para participar da herança, mas com timidez? Às vezes a timidez gera dúvida. Por que não se atreve a dizer, diga, sou um Deus, sou um abençoado, e você sempre o vê em uma esquina por aí, muito reservado. Não, você tem que deixar a timidez. Você foi feito apto. Você não precisa orar dizendo, Pai, me ajuda. É possível uma bençãozinha? Será que o anjo pode? Não, você foi feito apto para a herança. Então a sua atitude é o que o anjo vê. Olha, mas veja, ele está seguro. Eu digo que isso é meu e então você fica com raiva. Porque muito caladinho não serve. Que às vezes as pessoas são caladinhas e caladinhos para as coisas espirituais, mas em casa dão uns gritos tremendos. E são bravos na rua, mas quando vêm aqui, estão mansinhos, como se estivessem e não estivessem. Dizem, eu estou nisso e daqui para o céu, e estou abençoado, mas não estão seguros.
Eu estava compartilhando na Argentina que a gente tem familiares que zombam da gente, não é? Eu tenho familiares que zombam. E zombam bem zombadinho. E às vezes, quando fazem uma festinha, seja no Natal ou em certa época do ano, a família se reúne. Não é verdade que se reúnem? E então, quando chega esse evento, você diz, não vou para lá. Essas pessoas não acreditam em mim. Para que vou lá? E te convidam e você diz, bem, deixa eu ver, calma, eu vou tentar ir, mas não vai. Não é verdade que não vai? E você sabe o que acontece quando você não vai? Eles ficam tristes porque eles zombam de você. Eles esperam por você. E já aconteceu comigo que minha própria irmã me disse, ficamos esperando por você, fez muita falta, porque você não vê que você é a luz do mundo. Você é um espetáculo e, embora os incomode, eles querem continuar te ouvindo. Eles ficam irritados com você e tudo mais. Olha, não me fale mais sobre isso, mas eles gostam, porque isso tem um doce, um tempero. E então já estou considerando essas atitudes de não ir. Estou considerando porque o anjo me diz, eles querem te ver lá, embora te critiquem e não concordem, mas quando você chega, todo mundo imediatamente te observa. Todo mundo percebe que você chegou. Quando você chega lá, eles notam imediatamente que você chegou. Chegou o abençoado. Chegou o 666 lá. É assim. Olha, você sabe quantos evangélicos aqui no sistema gostariam que estivéssemos no rádio ou na televisão? O que acontece é que às vezes os donos e gerentes dessas emissoras têm familiares católicos. Olha, não coloque isso aí. E então, por essa pessoa, opera para que tirem o programa. Mas a comunidade está ansiosa para nos ouvir. Todos esses crentes por aí que nos criticam e dizem tenham cuidado, a realidade é que eles estão louquinhos para saber o que estamos dizendo. Sim, nós somos o sal da terra. Nós damos sabor à sociedade. Nossa doutrina. Você não vê que somos espetáculo para o mundo? Somos espetáculo. E te perseguem por um tempo, mas depois te admiram. Depois começam a te procurar porque você faz falta. Então continuamos lendo Colossenses. Veja como é lindo. Diz que nos fez aptos para participar da herança dos santos na luz. O qual nos vai libertar? Nos libertou da potestade, da ignorância, porque ser ignorante é estar possuído de trevas porque se não conhece. E transferido ao reino, não só te libertaram, mas te transferiram para o reino de seu amado Filho. Te transferiram para o reino de seu amado Filho. Mas se você ficar no lobby, você tem que entrar no reino e começar a herdar promessas e a confessar a palavra. Isso de ficar muito caladinho, tenha muito cuidado. Você tem que confessar, tem que falar a palavra. Isso é o mesmo que diz Hebreus 10, 22 e 25. Aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé. Purificados os corações de má consciência, aí, esse passado seu, o qual você não pode esquecer. Isso é o que te dá má consciência. E te fala, te diz, não, isso não é para você ainda, você está muito atrasado. E isso é para aqueles, para os que estão lá, os que estão acolá, para os que cantam. Mas isso não é para você, fala com você.
Não vê que a má consciência ainda está ativa aí? E te priva de bênçãos, te priva de muitas coisas, te priva de participar da herança por seu estado emocional. Porque você não está exercitando a mente. Você está trancado. Está congelado. Não se congele, você tem que se mover. Se você ficar parado, você congela. Quando eu morava no norte, era preciso deixar uma gotinha de água pingando na torneira. Não muita, porque senão perdia bastante água, mas à noite eu deixava uma gotinha, para que a água fluísse, porque se fechasse completamente, no dia seguinte a torneira estava toda congelada e a torneira se partia em pedaços também. Está frio esta noite, mas não está tão frio, não está no nível de congelamento. Congelamento é quanto? 32. 32. Aí começa a congelar de verdade. Mas quando chega a 15 graus, é preciso deixar a torneira aberta. Então você não pode ficar congelado assim. A palavra tem que correr, deixa a torneira aberta. Veja, a torneira. Você tem que confessar a palavra. Aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, purificados os corações de má consciência e lavados os corpos com água pura. Veja que essa lavagem do corpo, o que significa é que seu corpo carnal precisa ser preenchido com conhecimento bíblico para que os desejos enganosos não te enganem e não te dominem. Lavados os corpos com água pura, mantenhamos firme sem vacilar a profissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar. Sim, é como sempre mencionamos, não deixando de nos congregar. Não é como dissemos antes, que o parente te convida e você não vai. E depois você faz falta. Pois aqui na congregação você faz falta quando não vem. Dizem, fulano não veio, que pena. Pois você desempenha um papel na vida do seu irmão. É assim que você estimula ao amor. Olha que grupo mais bonito temos hoje. Que bom, isso estimula a todos, a mim também me estimula. Vejo os irmãos e digo, fulano há tempos que não o via. Isso estimula em tudo, até o louvor. Mas não podemos deixar de nos congregar. Temos que nos congregar para continuar confessando a palavra e dando frutos em toda boa obra. Efésios, capítulo 1, 15 a 20, e com isso terminamos. Por esta razão, também eu, tendo ouvido da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito. De quê? Veja, lá dizia, inteligência espiritual. Aqui diz, espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança a que ele vos chamou e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, a qual operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Veja esse poder, esse conhecimento. Quando Paulo diz, eu oro, não é para que tenham paz com Deus, porque Paulo ouviu que eles tinham fé. Mas ele diz, agora eu oro para que sejam iluminados os olhos do entendimento, porque essa iluminação e essa inteligência espiritual são tão poderosas que quando Cristo sofreu obediência, você sabe que ele esteve aqui, adaptou-se à família,
Adaptou-se a Maria, adaptou-se aos seus irmãos e quando soube que ia morrer. Você sabe o que isso significa? Que você saiba que na próxima semana não vai estar aqui. Eu acho que todo mundo aqui se despediria de você. E todo mundo choraria e perguntaria o que aconteceu. É que na segunda-feira eu vou embora. Para onde? É que meu corpo está na funerária. Segunda-feira é meu último dia. Último. Mas veja bem. Seria triste saber que você vai partir e que não estará mais aqui. Imagino que você diria a todos, eu tenho isso em tal lugar. Tenho outras coisinhas aqui, tenho um seguro por lá. Estou esperando uma devolução do Aires deste valor, isso está pendente. Sim, o carro está pago. Está... Mas veja bem, ele tinha outra coisa. Ele tinha um conhecimento tão poderoso que sabia que iria ressuscitar dos mortos. Então esse poder te capacita a dizer que a transformação vai chegar a você. Através de quê? Veja que o conhecimento e a sabedoria espiritual diz aqui que operou, coloque o versículo novamente, a qual operou em Cristo. O que operou? A sabedoria, ressuscitando-o dos mortos. Quer dizer que o conhecimento é o que vai operar a transformação. Por isso é que nós aqui nos reunimos para quê? Para estudar a palavra, ver os ângulos e os cortes da palavra. Para quê? Para ter sabedoria espiritual. Para quê? Para que um dia essa sabedoria tome o corpo e o transforme. Porque foi isso que transformou o corpo de Cristo. O ressuscitou dos mortos. Agora você não precisa ser ressuscitado, o que precisa é ser transformado. E é preciso estar em plena certeza de fé, porque isso está por vir. Aí é quando vamos nos vingar do sistema. Esse é o melhor golpe que vamos dar neles quando nossos corpos forem transformados. Vão dizer, ai, nós que zombamos deles. Digo, isso vai ser uma surpresa mundial, vamos ficar de pé.